E aí, tudo pronto para uma imersão em uma história incrível? Hoje vamos desvendar o Código da Vinci, aquele livro que deixou todo mundo de cabelo em pé, se perguntando se seria tudo verdade mesmo. Deu o que falar. Todo mundo queria saber se a Igreja Católica estava escondendo segredos milenares. Bom, esse livro, vocês já sabem, né? É uma mistura de história, arte, suspense, é daqueles que a gente não consegue largar. E se eu te contar que muita coisa ali é baseada em fatos reais? O Dan Brown, ele foi muito esperto em usar elementos históricos e artísticos de verdade para criar a trama, sabe? E isso faz a gente questionar o que é real e o que é ficção. Dá até vontade de sair pesquisando para saber mais. É como se a gente estivesse desvendando o enigma junto com os personagens. E por falar em enigma, que tal a gente começar pelo Priorado de Sion? Essa é uma organização secreta que tanto intriga os leitores. Você sabia que ela existe de verdade? O Priorado não é invenção do Dan Brown, não. Ela existe desde a Idade Média. E tem uma história, gente, cheia de mistérios e polêmicas. Inclusive, em 1975, foram encontrados uns documentos na Biblioteca Nacional de Paris chamadas de Dossier Secrets, que listavam vários membros famosos do Priorado. Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo e até o próprio Leonardo da Vinci. Caramba, isso é incrível. Mas e aí? Esses documentos são autênticos? Teve muita gente que questionou a veracidade deles. A autenticidade dos Secrets ainda é debatida até hoje, mas o fato é que a descoberta deles reacendeu o interesse pelo Priorado de Sião e alimentou ainda mais as teorias conspiratórias em torno da organização. E o livro explora bem essa aura de mistérios, principalmente quando o tema é o sagrado feminino. Essa ideia de que a Igreja Católica teria suprimido o papel da mulher na história do cristianismo. Lembra daquela cena que o Robert Landon explica o simbolismo do pentagrama no corpo de Jacques Sonnier? O pentagrama era o símbolo de Vênus, a deusa romana do amor e da beleza, que por sua vez estava associada à figura feminina sagrada em diversas culturas. A cena é um exemplo de como Dan Brown usa a arte e os símbolos para introduzir essa temática do sagrado feminino na trama. E essa temática levanta questões bem interessantes. Será que a igreja realmente escondeu a importância das figuras femininas no cristianismo? É uma pergunta que muitos estudiosos se fazem. O livro, obviamente, apresenta uma visão específica que gerou bastante debate, mas é inegável que Dan Brown trouxe à tona uma discussão importante sobre o papel da mulher na religião e na história. E por falar de figuras importantes, a gente não pode esquecer do Leonardo da Vinci, que praticamente é o personagem central do livro. Inclusive, uma das suas obras mais famosas, O Homem Vitruviano, também aparece na história. A cena em que Jacques Sonnier imita a pose do homem vitruviano antes de morrer é crucial para a gente entender a mensagem que ele queria deixar. E o desenho em si também é cheio de simbolismo. E qual é a relação do homem vitruviano com a história final? Olha, o homem vitruviano representa a busca pela perfeição e a harmonia através das proporções matemáticas. Ele ilustra o conceito da proporção áurea, também conhecida como número de ouro, que é aproximadamente 1,618 e alguns caracteres. Está aqui escrito na legenda para vocês. Essa proporção aparece em diversos elementos da natureza, desde as cores dos moluscos até a disposição das pétalas das flores, sabe? É muito interessante. Isso quer dizer que a gente pode encontrar essa proporção em tudo, em muitos lugares. O Da Vinci acreditava que o corpo humano era a expressão máxima dessa harmonia divina, e o homem vitruviano é a representação visual dessa ideia. E você, já tinha reparado nessa proporção em algum lugar? Para falar a verdade, eu não tinha, mas confesso que fiquei curioso para prestar mais atenção. É incrível como o Código da Vinci nos faz enxergar o mundo de outra forma. Sem dúvida, o livro abre a nossa mente para novos conhecimentos e nos leva a questionar o que sempre aceitamos como verdade absoluta. E já que falamos em enxergar o mundo de outra forma, o Código da Vinci também nos leva a uma viagem por lugares reais, cheios de histórias e simbolismo. Lembra da igreja de Saint-Sulpice, em Paris? O livro meio que dá a entender que ela guarda segredos importantes sobre o Priorado de Sião e o Santo Graal. Nossa, é a linha e o obelisco. O Dan Brown cria uma atmosfera de mistério em torno da igreja. Ele se baseou em elementos reais para isso. A linha rosa, por exemplo, é um antigo meridiano que corta a igreja de norte a sul. Ela já foi usada para marcar o meio-dia solar e até hoje intriga as pessoas por causa de algumas marcas e simbolismos que acompanham. Mas ela não tem nada a ver com o meridiano de Greenwich, como o livro sugere.
Nessa parte é ficção. A linha rosa de Saint-Sulpice é anterior ao meridiano de Greenwich e tem uma função astronômica diferente, certo? Mas o fato é que ela existe e contribui para a aura de mistério que envolve a igreja. E o obelisco também tem uma função especial. Ele, na verdade, é um gnomo, um instrumento que era usado para medir a altura do Sol e determinar as datas dos solstícios e equinócios. É fascinante pensar que a igreja aparentemente comum guarda tantas referências de astronomia e medição do tempo. E por falar em mistério, a busca pela chave de abóbora leva os personagens a lugares incríveis, tipo o Banco Depositário de Zurique, onde a Sophie usa seus conhecimentos para abrir um cofre secreto. Nessa cena de tirar o fôlego, a Sophie mostra que é muito mais do que uma simples criptologista. Ela é uma verdadeira heroína em ação. E o Dan Brown usa esse cenário para mostrar como os bancos suíços são conhecidos por suas seguranças de discrição, o que contribui para a atmosfera de suspense da história. Depois da fuga emocionante do banco, a gente é apresentado a Sir Leigh Tibin, um especialista do Santo Graal que se torna um aliado. Ou será que não? O Tibin é um personagem complexo, cheio de segredos e motivações obscuras. Ele parece ser um cavaleiro britânico, charmoso e erudito, mas no fundo é um grande vilão da história. A traição dele é um dos momentos mais chocantes do livro, mas, no fim das contas, a Sophie Langdon consegue escapar das garras dele. E continua a busca pelo Santo Graal, e essa busca os leva a um dos lugares mais enigmáticos da história, a Capela Rosslyn, na Escócia. Lugar incrível, né? Cheio de simbolismo e de mistérios, a arquitetura da capela, as esculturas, os detalhes, tudo parece guardar um significado oculto, e guarda mesmo. E a Capela Rosslyn é um prato cheio para quem gosta de teorias conspiratórias. Verdade. Ela é associada aos templários, à maçonaria, ao priorado de Sião, e dizem que guarda segredos sobre a linhagem de Jesus Cristo. Nossa, que história! E o livro explora bem essa atmosfera de mistérios em torno da capela. O Dan Brown usa a Capela Rosslyn como palco para a revelação final do livro, que muda completamente a forma como entendemos a história do cristianismo. E que revelação é essa? Bem, o livro sugere que o Santo Graal não é um objeto físico, como um cálice. Mas sim, vamos respirar. O que é exatamente o Santo Graal? Segundo o Código da Vinci, ele representa Maria Madalena e a linhagem sagrada que ela teria gerado com Jesus Cristo. Essa é uma teoria que muita gente defende, mas a Igreja Católica nunca reconheceu isso oficialmente. Verdade. Mas o livro levanta a questão: e se a história que nos contaram estivesse incompleta? E se houvessem segredos que foram escondidos ao longo dos séculos? Nossa, isso abre um leque de possibilidades, né? É por isso que o Código da Vinci é tão fascinante. Com certeza, o livro nos convida a questionar as versões oficiais da história e a buscar a verdade por conta própria. Mas e aí? O que acontece com a Sophie e o Langdon depois dessa revelação bombástica? Eles encontram o túmulo de Maria Madalena. Para saber isso, você vai ter que ler o livro. Mas eu posso te adiantar que a história não termina na Capela Rosslyn. A busca pela verdade continua. E essa lenda ainda tem muitos mistérios para desvendar. Ficou curioso? Vou te falar uma coisa. Essa ideia de que Maria Madalena seria o Santo Graal, ela tem algum fundamento histórico. É importante lembrar que o Código da Vinci é uma obra de ficção, onde Dan Brown se inspirou em algumas teorias e especulações que circulam há muito tempo, mas não existe nenhuma prova concreta de que Maria Madalena tenha tido um relacionamento amoroso com Jesus ou que eles teriam tido um filho. Mas, mesmo assim, o livro levanta questões interessantes sobre a figura de Maria Madalena. Sem dúvida, Maria Madalena é uma personagem fascinante e controversa nos evangelhos. Ela é descrita como uma seguidora fiel de Jesus que testemunhou a crucificação e a ressurreição, mas ao longo dos séculos a imagem dela foi distorcida e ela acabou sendo associada à prostituição e ao pecado. E o Código da Vinci meio que resgata a figura da Maria Madalena como uma mulher forte e independente. O livro a apresenta como uma figura central no cristianismo primitivo, guardiã de segredos importantes sobre a vida de Jesus. E essa releitura gerou muita polêmica, dividindo opiniões entre os estudiosos e o público em geral. Mas, voltando a falar da trama do livro, a Sophie Langdon finalmente descobre onde está o túmulo de Maria Madalena. A última pista deixada pelo avô de Sophie leva os personagens de volta a Paris, para um lugar que ele já conhece muito bem, o Museu de Louvre. Só que dessa vez, a busca os conduz para um local secreto, debaixo da pirâmide invertida. Você deve estar se perguntando, mas o que ela tem a ver com Maria Madalena? No livro, o Dan Brown sugere que a pirâmide invertida foi construída sobre um antigo templo pagão dedicado a Deus. Esse que, por sua vez, era associado a uma figura feminina sagrada em diversas culturas. E
Ele usa a simbologia da pirâmide e a linha rosa que passa por ali para indicar a localização do túmulo de Maria Madalena. Nossa, que história incrível! O Dan Brown pensou em cada detalhe para criar essa trama. Ele usa elementos reais e fictícios de forma muito inteligente, criando um quebra-cabeça que prende a atenção do leitor do começo ao fim. E no final das contas, o que acontece? A Sophie e o Langdon encontram o que procuram? Bom, eu não vou te contar o final da história para não estragar a surpresa caso você ainda não leu o livro, né? Apesar de ter dado vários spoilers aqui, o que eu posso te dizer é que o Código da Vinci termina de uma forma poética, simbólica, deixando no ar a ideia de que a verdade está mais próxima do que imaginamos. Basta sabermos onde procurar. Para mim, essa é a grande lição do livro. Questionar, pesquisar e ir além das aparências. Sim, para descobrir a verdade por trás das coisas, precisamos ir além. Com certeza, o Código da Vinci nos convida a sermos mais curiosos e buscarmos diferentes perspectivas sobre a história e a não aceitarmos tudo que nos apresentam como verdade absoluta. Essa é uma lição que a gente pode aplicar em todos os aspectos da vida. Afinal, o conhecimento é uma jornada sem fim, e a cada descoberta nos leva a novas perguntas e novos desafios. É isso aí. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa imersão em O Código da Vinci. Espero que vocês tenham gostado da viagem e que se sintam inspirados a desvendar os mistérios que o mundo nos apresenta. Até a próxima!